O Kremlin já se gabou de ser a superpotência energética mundial. No auge deste orgulho estavam dois gigantes, a Gazprom e a Rosneft. A Gazprom empregava aproximadamente 490 mil pessoas, enquanto a Rosneft empregava aproximadamente 350 mil. Estas duas empresas estavam entre as maiores empregadoras da Rússia e garantiam o sustento de milhões de pessoas. No entanto, hoje estes gigantes estão atolados num lamaçal profundo que tornou Putin alvo do ridículo internacional. A maior prova disso é que a Gazprom, outrora a arma geopolítica do Kremlin que abalou a Europa, declarou falência anunciando um prejuízo recorde de 7 mil milhões de dólares pela primeira vez em 22 anos. Mas isto não é apenas o colapso do balanço de uma empresa. É a falência dos oligarcas, o pânico generalizado na frente doméstica e uma superpotência a devorar-se nos seus estertores. Agora, as grandes fábricas estão a fechar, os sindicatos estão a dar o alarme e milhões de pessoas enfrentam o desemprego e a fome. Cidades como Surgut, na Sibéria, o coração da Gazprom, ou as cidades de refinaria nos Urais. Para os milhões de pessoas que vivem nestas cidades, a Gazprom ou a Rosneft não eram apenas um empregador, mas a própria vida. Agora que estas instalações estão a começar a diminuir ou a fechar, estas cidades estão a transformar-se em cidades fantasmas. Não há mais para onde os desempregados possam ir. Simultaneamente a este terremoto econômico, o coração industrial da Rússia estava em chamas ao longo de uma linha de 1.000 quilômetros que se estendia da Sibéria a São Petersburgo, da Crimeia aos Urais. Porque isso não aconteceu por si só. Foi a operação de estrangulamento logístico mais implacável e sistemática da história. Em outubro de 2025, os drones de longo alcance da Ucrânia reduziram a cinzas exatamente 38 refinarias importantes, a força vital do Império Petrolífero Russo. 40% da capacidade total de produção foi destruída de forma irreversível. O embaraço de 7 mil milhões de dólares da Gazprom foi apenas a primeira conta desta destruição física de 40%. E o que se seguiria a este choque seria muito pior para Putin e para o regime, porque os prejuízos maciços anunciados pelos caminhos de ferro russos, a Rosneft e a Gazprom, estavam a alimentar a oposição a Putin entre os milhões de trabalhadores empregados por estas gigantescas corporações e até mesmo entre os oligarcas que as controlam. Agora, gigantes do sector energético, como a Rosneft, que segundo as nossas análises perdeu 40% da sua capacidade de produção, estão a seguir os passos da RZD. Embora os números oficiais sejam censurados pelo Kremlin, informações divulgadas por economistas russos independentes e fontes de notícias locais revelam o caos no interior destes gigantes. Segundo fontes, estes gigantes estão a despedir centenas de milhares de funcionários diretamente, ou a condená-los a meses de incerteza sob o pretexto de licenças não remuneradas para se manterem à tona. Ora, considerando os prejuízos, recorde da Gazprom e a queda de 40% na capacidade de produção da Rosneft, algumas organizações ocidentais de análise econômica estimam que pelo menos 20% a 30% da força de trabalho total destas duas empresas, ou 250 mil a 350 mil pessoas, correm o risco de perder diretamente os seus empregos ou de serem colocadas em licença não remunerada por tempo indeterminado. Em primeiro lugar, precisamos de analisar a base deste caos e pânico que está a alimentar a reviravolta de milhões de trabalhadores leais a Putin contra ele e o regime. Ou seja, esta foi uma operação cirúrgica que visava os bolsos de guerra que financiam a guerra.
Estes oligarcas, de alguma forma, conseguiram escapar às sanções ocidentais desde o início da guerra, transferindo as suas fortunas para o Dubai ou Hong Kong. Mas agora eram obrigados a assistir impotentes à redução da fonte da sua riqueza, da sua infraestrutura física, às cinzas. Isto significava que a guerra lançada pelo Kremlin devorava agora as fortunas dos seus aliados mais próximos. No topo da lista está Igor Sekin, a figura mais temida da Rússia em Solovik, CEO da Rosneft, e conhecido como o cardeal sombra de Putin. A Rosneft, o império estatal de Sechin, foi a empresa que pagou o preço mais elevado nestes ataques. A refinaria de Tuapse era a porta de entrada de exportação mais rentável de Sechin no Mar Negro. Essa porta de entrada está agora permanentemente fechada. As refinarias de Ryazan e Samara eram as principais artérias da Rosneft que abasteciam o mercado interno russo. Essas artérias foram cortadas. Em segundo lugar, o legado de Vagtalekperov. O gigante petrolífero privado, Lukoil, foi abalado pelas enormes instalações em Volgogrado e Nizhny Novgorod. Em terceiro lugar, Leonid Mikhelson, proprietário da maior empresa privada de gás da Rússia, a Novotek, foi prejudicado pelo bombardeamento do importante terminal de Ust-Luga, na costa do Báltico. Estes ataques custaram diretamente a estes indivíduos e às empresas que gerem milhares de milhões de dólares em prejuízos. Este é o sistema a autodestruir-se. A guerra de Putin consumia agora as fortunas daqueles que a financiavam. Neste ponto, o desamparo demonstrado por estes poderosos oligarcas revela a fragilidade do regime e a profunda fissura que o envolve. Mas e as criações do próprio Putin, Sechin e Miller, cujas fortunas são inteiramente devidas ao Estado e a Putin? A resposta deles é um sinal de pânico muito mais profundo. Silêncio. O pânico de Igor Sechin tem raízes num pesadelo técnico. De acordo com relatos de analistas de energia ocidentais, em entrevistas a agências como a Reuters e a Bloomberg, a Rosneft não possui a tecnologia ocidental e as peças de substituição necessárias para reparar as unidades AVT danificadas. Isso não é segredo. É uma realidade industrial. Sechin está a tentar remendar estas instalações com peças de substituição chinesas ou nacionais, mas isso reduz permanentemente a capacidade de produção e aumenta os custos astronomicamente. Sechin vê o seu império desintegrar-se diante dos seus olhos, mas não pode ir ter com o Kremlin e dizer: parem a guerra. Porque sabe que no momento em que o disser será taxado de fraco e antipatriota, e perderá tanto a sua fortuna como a sua vida, pois esta é a sua armadilha. O mesmo desamparo se aplica ao CEO da Gazprom, Alexei Miller, que está à beira da falência com um prejuízo de 7 mil milhões de dólares. A desgraça de Miller foi selada pelas suas visitas de mendigo a Pequim. Depois de perder a Europa, a sua súplica à China pelo acordo, o poder da Sibéria Zois mostrou como Moscovo foi humilhada internacionalmente. Estes oligarcas veem claramente que as fortunas que acumularam ao longo de décadas e os impérios que construíram estão a ser sacrificados para financiar o atoleiro militar de Putin na Ucrânia. O clamor público de Deripaska, o pânico técnico silencioso de Sechin e a humilhação de Miller no palco internacional. Tudo isto comprova por que é que a elite procura secretamente rotas de fuga, tentando transferir o seu dinheiro para o Dubai ou Hong Kong e protegendo-se do colapso final do regime. O pânico silencioso dos oligarcas e o desastre na refinaria que atingiu a indústria petrolífera russa
com uma perda de 40% da capacidade, levaram inevitavelmente a uma reação em cadeia que se espalhou pelas ruas e impactou diretamente a vida dos cidadãos russos comuns. O colapso da frente interna já não era um risco teórico, mas uma realidade que se desenrolava diante dos nossos olhos. E como sempre foram os que estavam na base que pagaram o preço mais alto por este colapso. O contrato de Putin, estabilidade em troca de obediência, foi quebrado. Para sobreviver, o regime começou a sacrificar o seu próprio povo, matando-o efetivamente à fome. A evidência mais concreta desta execução foram os despedimentos em massa e as licenças não remuneradas. Este é um método implacável a que a Rússia recorre durante as crises econômicas. Conforme documentado pela Reuters, a estatal Ferrovia Russa, EZD, despediu abruptamente centenas de milhares de funcionários. Algumas estimativas apontam para 700 mil pessoas efetivamente desempregadas sob o pretexto de trabalho a tempo parcial ou licenças não remuneradas. Esta foi uma medida para evitar o colapso da empresa, mas os trabalhadores comuns pagaram o preço. Agora, em outubro de 2025, vemos a história repetir-se, mas a uma escala muito maior. Gigantes da energia, como a Gazprom, que reportou um prejuízo de 7 mil milhões de dólares, e a Rosneft, que, segundo a nossa análise, perdeu 40% da sua capacidade de produção, estão a seguir os passos da RZD. Embora os números oficiais sejam censurados pelo Kremlin, de acordo com informações divulgadas por economistas russos independentes e fontes de notícias locais na Rússia, estes gigantes estão a despedir centenas de milhares de funcionários diretamente, ou a condená-los a meses de incerteza sob o pretexto de licenças não remuneradas para se manterem à tona. Vamos colocar os números em perspectiva. De acordo com os dados anteriores à guerra, a Gazprom empregava aproximadamente 490 mil pessoas, enquanto a Rosneft empregava aproximadamente 350 mil. Estas duas empresas estavam entre as maiores empregadoras da Rússia e representavam o sustento de milhões de pessoas. Considerando os prejuízos recorde da Gazprom e a queda de 40% na capacidade de produção da Rosneft, algumas organizações ocidentais de análise econômica estimam que pelo menos 20% a 30% da força de trabalho total destas duas empresas, ou 250 mil a 350 mil pessoas, correm o risco de perder diretamente os seus empregos ou de serem colocadas em licença não remunerada por tempo indeterminado. Estes números podem ser apenas o início e tendem a aumentar à medida que a crise se agrava. Os salários não podem ser pagos. Os direitos sociais estão a ser suspensos. Esta não é apenas uma medida econômica, é um massacre social. O impacto mais devastador deste massacre faz-se sentir nas monocidades espalhadas pela Rússia, ou seja, nas cidades com uma única indústria, onde toda a vida econômica e social depende de uma única fábrica ou instalação. Cidades como Surgut, na Sibéria, o coração da Gazprom, ou as cidades de refinarias nos Urais. Para milhões de pessoas que vivem nestas cidades, a Gazprom ou a Rosneft não eram apenas um empregador, mas a própria vida. Agora que estas instalações estão a encolher ou a fechar, estas cidades estão a transformar-se em cidades fantasmas. Não há mais para onde os desempregados possam ir. Isto está efetivamente a condenar milhões de pessoas à fome. Os canais locais de Telegram e as reportagens de alguns corajosos jornalistas independentes mostram sinais preocupantes de aumento das taxas de criminalidade, alcoolismo e desespero nestas regiões. Embora os protestos de grande escala ainda não se tenham refletido na esfera pública devido ao controlo
apertado do Kremlin, algumas fontes locais e análises da OSINT apontam para protestos e paralisações locais de pequena escala em algumas cidades de refinaria dos Urais e da Sibéria, por exemplo, nas regiões de Orenburg e Samara. Salários não pagos ou anúncios de despedimentos em massa. Embora tais incidentes sejam geralmente rapidamente reprimidos pela Rosgvadia e pela Guarda Nacional, devem ser interpretados como um sinal de crescente raiva e desespero. Pequenos grupos reunidos em frente às fábricas, embora ainda não se transformem em revoltas em massa, demonstram como a base social do regime está a ser abalada. E toda esta devastação econômica está a espalhar-se pelas ruas. A crise dos combustíveis é agora crônica. Após 38 refinarias terem sido atingidas, a escassez generalizada de combustível que começou em todo o país continua. Filas quilométricas de gasolina, mercados negros e preços em alta estão a alimentar o pânico e a raiva da população contra o regime. A crise do congelamento está à porta. Uma tragédia semelhante à que ocorreu em Podolsk, em janeiro de 2024, onde uma sala de aula de uma escola primária congelou, irá certamente repetir-se com muito mais frequência este inverno. O contrato de Putin evaporou-se naquelas filas de gás e secou em salários não pagos. Não há plano B. É um turbilhão. As pessoas são agora vítimas não só da guerra, mas do seu próprio Estado. Este colapso não aconteceu de um dia para o outro. Os seus alicerces foram construídos ao longo de muitos anos. E o maior erro foi, na verdade, a arrogância do Kremlin e de Putin. Acreditava que a Rússia poderia defender o seu vasto território em guerra. No entanto, as táticas de guerra modernas podiam chegar até aos recantos mais remotos sem serem vistas. Esta arrogância foi talvez a maior oportunidade e vantagem da Ucrânia para um desmantelamento longo e sistemático. A arrogância estratégica do Kremlin desferiu o seu primeiro e mais mortífero golpe na Gazprom, outrora o símbolo indiscutível do poder global da Rússia. A Gazprom nunca foi apenas uma empresa de energia, era um ministério dos negócios estrangeiros não oficial que conduzia a política externa do Kremlin. Era uma arma financeira massiva que mantinha as capitais europeias reféns, financiava acordos políticos, interferia nas eleições e alimentava o sistema Silovaki, construído sobre a corrupção. A estratégia de superpotência energética de Putin assentava inteiramente nos ombros deste gigante. No entanto, no outono de 2022, o Kremlin decidiu usar esta arma contra si próprio, ao cortar o fornecimento de gás à Europa como forma de chantagem, de forma a punir a Europa pelo apoio à Ucrânia. O Kremlin estava, na verdade, a assinar a sua própria nota de suicídio financeiro. Este foi um dos maiores erros de cálculo estratégico do século XXI. O Kremlin acreditava que a dependência da Europa do gás russo era absoluta, crônica e insubstituível. Estavam redondamente enganados. A Europa, através de uma estratégia inicialmente penosa e dispendiosa, mas implementada com determinação, rompeu com o gás russo, construindo terminais de GNL e de gás natural, liquefeito em tempo recorde, recorrendo a fornecedores alternativos, como a Noruega, o Catar, os UCIUs e o Azerbaijão, e aumentando a eficiência energética. O colapso dos números é a anatomia de um desastre. Antes da guerra, aproximadamente 45% das importações de gás da União Europeia eram provenientes da Rússia. Hoje, de acordo com os dados verificados pelas empresas de análise ocidentais e pela Agência Internacional de Energia
AIE, este número desceu para menos de 15% e, ironicamente, a maior parte deste fluxo residual ainda tem de passar pela Ucrânia através de restos de gasodutos ou carregamentos de GNL que não foram sujeitos a sanções. Isto significa que milhares de milhões de dólares em receitas altamente lucrativas evaporaram da noite para o dia. O símbolo mais concreto deste suicídio estratégico está no fundo do Mar Báltico. Os gasodutos multibilionários Nord Stream 1 e 2, outrora destinados a ligar a Alemanha, a Rússia e a isolar politicamente a Europa de Leste, removendo a Ucrânia da equação do trânsito, são agora monumentos enferrujados e inúteis nas profundezas frias do Mar Báltico após a misteriosa sabotagem de 2022. Estes oleodutos não são apenas pilhas de aço, mas também as lápides do sonho de Putin de conquistar a Europa com energia. A Gazprom perdeu irrevogavelmente o seu mercado mais rentável, o mercado europeu altamente remunerado, estável, previsível e massivo. O plano B do Kremlin, a tão badalada estratégia de pivot para a Ásia, foi um doloroso fracasso. Moscovo esperava compensar o enorme volume perdido na Europa, vendendo ao mercado chinês em rápido crescimento. No centro desta esperança estava o gigantesco projeto de gasoduto denominado Poder da Sibéria 2. No entanto, este plano colidiu com o implacável realismo econômico e a paciência estratégica de Pequim. A China sabia o quão desesperada Moscovo estava que tinha perdido o mercado europeu e não tinha mais para onde vender este enorme volume de gás. Assim, Pequim humilhou o Kremlin ao atrasar constantemente Moscovo, atrasando deliberadamente o acordo, e principalmente exigindo um preço humilhante para este gás, muito abaixo dos preços europeus e próximo do custo do mercado interno russo. Ao anunciar um prejuízo recorde de 7 mil milhões de dólares no início de 2024, o CEO da Gazprom, Alexei Miller, foi também forçado a ir a Pequim como mendigo e praticamente a implorar ao líder chinês Xi Jinping pelo acordo Poder da Sibéria 2. Estas negociações documentadas por fontes como o Financial Times mostraram claramente como Miller foi desacreditado internacionalmente e como a Rússia caiu na posição de vassalo energético da China. O resultado é um prejuízo histórico de 7 mil milhões de dólares, ou 629 mil milhões de rublos 22 anos depois. A Gazprom já não é uma superpotência, mas um naufrágio, afundando-se em dívidas, tendo perdido os seus ativos mais rentáveis e sacrificado por uma fantasia política. A falência da Gazprom fez da última grande fonte de rendimento do Kremlin o petróleo bruto e, mais importante, os produtos petrolíferos refinados, a única solução para a continuação da guerra. Financiar a máquina de guerra, fechar o déficit orçamental, pagar salários e manter a estabilidade social na frente interna dependia inteiramente desta segunda tábua de salvação. Os estrategas militares ucranianos compreendiam esta equação muito melhor do que Moscovo. Se o colapso da Gazprom foi um suicídio estratégico, o colapso das refinarias de petróleo seria uma operação sistemática de estrangulamento. Kiev percebeu que a vasta geografia da Rússia, espalhada por 11 fusos horários, era também a sua maior fraqueza militar. Os sistemas de defesa aérea russos, como o Pantsir e o S-400, foram concebidos para proteger a linha da frente ou alvos simbólicos de alto valor, como Moscovo. Era-lhes impossível proteger centenas de infraestruturas industriais a milhares de quilômetros de profundidade. Em vez de mísseis balísticos dispendiosos e limitados à Ucrânia, desenvolveu frotas de drones kamikazes, baratos, fáceis de produzir em massa, equipados com capacidades de navegação autônoma, alimentadas por IA e capazes de atingir alcances de mais de 1.000 quilômetros.
A genialidade desta estratégia de drones não era atingir alvos superficialmente. O objetivo não era apenas provocar um incêndio temporário num tanque de armazenamento, mas destruir o cérebro e o coração da indústria petrolífera russa. Tecnicamente, os alvos eram as partes mais complexas, caras e difíceis de substituir das refinarias às AVT ou unidades de destilação a vácuo atmosférico. Estas enormes torres realizam o processo de destilação primária, que separa o petróleo bruto em gasolina, gasóleo, querosene de aviação e outros produtos valiosos. Sem estas unidades, uma refinaria é apenas uma instalação de armazenamento de petróleo. Não há valor acrescentado. Mais importante ainda, a grande maioria destas unidades AVT foi construída ou modernizada com tecnologia ocidental durante a era pós-soviética. Devido às sanções, era impossível para a Rússia importar ou produzir internamente estes complexos compressores válvulas e sistemas de controlo digital. Portanto, cada ataque de drone a uma unidade AVT significava não apenas uma paragem temporária, mas um golpe estratégico que levava a meses de reparações ou mesmo a perda permanente de capacidade. Este era o irreparável calcanhar de Aquiles da alta tecnologia russa. A escala da destruição em outubro de 2025 aponta para um apocalipse logístico, de acordo com dados verificados por analistas de informações de código aberto e observadores militares ocidentais. Um total de 38 refinarias de petróleo russas foram atingidas com sucesso, muitas delas múltiplas vezes. Estes ataques destruíram completamente 21% da capacidade total de refinação da Rússia e aproximadamente 40% da sua produção crítica de produtos petrolíferos. Estes ataques não foram aleatórios. Seguiram um padrão estratégico sistemático de 3 fases. O primeiro objetivo era prejudicar a capacidade de exportação e a receita cambial da Rússia. O primeiro sinal oficial de colapso surgiu em março de 2024, enquanto a primeira vaga de ataques ainda estava em curso. O governo russo foi forçado a tomar a decisão repentina e em pânico de proibir as exportações de gasolina durante 6 meses, a fim de conter o forte aumento dos preços domésticos da gasolina e a crescente escassez regional. Foi uma demonstração confrangedora de impotência para um país que se afirmava uma superpotência energética. Esta proibição foi apenas um paliativo temporário. Não foi possível estancar a hemorragia. À medida que os drones ucranianos continuavam a atacar Tuapse, Ryazan, São Petersburgo e Orenburg, a hemorragia intensificou-se. No outono de 2025, quando 38 refinarias importantes estavam fora de funcionamento e 40% da capacidade tinha sido perdida, o penso caiu completamente e eclodiu uma escassez generalizada de combustível doméstico, filas de gasolina que se estendiam por quilômetros de Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, a Novosibirsk, no coração da Sibéria, e depois aos subúrbios de Moscovo, provocaram o pânico na população. Não se tratava apenas de pessoas incapazes de encontrar combustível para os seus veículos. Era o colapso de toda a infraestrutura civil. Como resultado, o conto de fadas do Kremlin sobre uma economia russa invencível chegou ao fim perante a raiva silenciosa das pessoas que esperam em filas intermináveis para abastecer a respiração ofegante de crianças a tremer nas suas casas geladas e o baloiço vazio da Gazprom, que reportou um prejuízo de 7 mil milhões de dólares. Relatórios de organizações internacionais de análise, como o Banco Mundial
e a Stratfor confirmaram que este colapso é irreversível. A taxa de crescimento projetada para a Rússia em 2026 é de 0,8%. Isto não é estagnação estatística, é a morte econômica. A suprema vergonha é que a outrora temida superpotência energética com 38 refinarias reduzidas a cinzas e 40% da sua capacidade de produção destruída, discute agora a importação de gasolina do estrangeiro, provavelmente da Bielorrússia ou do Cazaquistão, para alimentar o seu próprio coração moscovo. Pois o império devorou-se e pereceu. Então, o que acha deste assunto? Partilhe a sua opinião nos comentários. Para ficar a par dos novos vídeos, subscreva o nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.